Olá, alunos do Colégio Razão. Eu sou a professora Amanda e vamos lá para mais um tópico. Nós vamos falar sobre redução de frações algébricas ao mesmo denominador. Então, vamos comigo, pessoal. Na aula de hoje, vamos falar de redução de frações algébricas ao mesmo denominador. Olha só, aqui eu tenho uma fração numérica onde os meus denominadores são diferentes. Então, para tornar em mesmo denominador, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum para transformar em mesmo denominador. Neste caso aqui eu tenho uma fração algébrica, porque pelas aulas anteriores e pela definição de fração algébrica, para ser fração algébrica tem que aparecer no denominador uma ou mais variáveis. Então, se aparecer uma ou mais variáveis, eu tenho o quê? Uma fração algébrica. Então, nesse caso aqui, como eu tenho que o meu denominador tem variáveis, então eu tenho uma fração algébrica. E vamos perceber que os meus denominadores são o quê? Diferentes. Então, para tornar em mesmo denominador, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum e eu vou obter uma fração equivalente a essas. Então, olha só, pessoal. Vamos para um exemplo. Vamos reduzir as frações numéricas, nesse caso aqui é numérica, 2/5 e 3/4. Eu quero transformar essas frações numéricas em um mesmo denominador. Então, olha só. Como os denominadores são diferentes, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC, de 5 e 4. Então, tirando o mínimo múltiplo comum de 5 e 4, eu vou obter 20. Então, eu pego o valor 20, coloco no meu denominador, vou pegar o 20 e divido por esse denominador. 20 dividido por 5 dá 4. O resultado da minha divisão eu multiplico com o numerador. 4 vezes 2 dá 8. Aqui eu vou colocar o 20 no denominador e faço, ó, 20 dividido por 4, 5. O resultado multiplico com 3. Então, 5 vezes 3, 15. Percebe-se que agora eu tenho mesmos denominador. E eu tenho que essa fração é equivalente a esta fração. Essa fração é equivalente a esta fração. E eu consigo ter mesmo denominador. Vamos para o próximo exemplo. Agora, o nosso exemplo vai ser de frações algébricas. Como podemos perceber que no meu denominador aparece variáveis. Se aparece variáveis, eu tenho frações algébricas. Então, percebe-se também que os denominadores são diferentes e eu quero transformar em mesmo denominador. Então, para isso, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 2a e x. Tirando o mínimo múltiplo comum de 2a e x, eu vou chegar a 2ax. Coloco no denominador e pego e divido por 2a. Então, 2ax dividido por 2a sobra x. X vezes 5 dá 5x. Aqui é a mesma coisa, ó, 2ax, pego e divido por x, então 2ax dividido por x sobra 2a. 2a vezes 3 dá 6a. Então, percebe que aqui eu tenho o quê? Mesmo denominador. Então, eu peguei denominadores diferentes, fiz o meu MMC e agora eu reduzi em
mesmo denominador, como vocês podem perceber, 2ax e aqui 2ax. Vamos para o próximo exemplo. Olha, vamos reduzir as frações algébricas 1 sobre 3xy e y4x ao mesmo denominador, ou seja, eu quero reduzir eles em mesmo denominador. Então, olha só, os denominadores aqui são diferentes e percebo que eu tenho variável no denominador, então eu tenho fração algébrica. Primeira coisa, se são diferentes, para reduzir em mesmo denominador, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 3xy e 4x. Então, tirando o mínimo múltiplo comum de 3xy e 4x, eu vou obter 12xy. Então, vou pegar esse valor, colocar no meu denominador. Então, eu pego esse valor e divido. Então, ó, 12xy dividido por 3xy dá 4. 4 vezes 1, 4. Aqui, ó, 12xy dividido por 4y dá 3x. 3x vezes 1, 3x. Percebo que aqui eu consigo fazer a redução para o quê? Para o mesmo denominador. Então, pessoal, até a próxima aula.